olhos da fé, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz: na casa do justo, há voz de júbilo e de salvação. Como está a tua casa? Como que você quer que esteja a sua casa? Que haja voz de júbilo, de alegria e de salvação. Glória a Deus. Também a palavra fala lá no Salmo 118, 17: não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Amém? Esse espírito de morte já está repreendido e aniquilado e debaixo dos nossos pés. Agora a morte é só uma sombra. Ainda que eu ande pela vale da sombra e da morte. Sombra não pode fazer nada, né? O leão passa lá na frente da luz e aquela sombra gigante do leão passa por cima de você, não te fez nada. Foi só a sombra. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus é um Deus da vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos chama para a vida e vida em abundância. Ele nos chama para a luz. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos transporta imediatamente para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, alguém falando de Jesus, uma pregação, um testemunho, uma avó contando uma história, um vizinho contando uma vitória de cura, um amigo do trabalho falando que Jesus mudou a vida dele. Quando nós ouvimos e desejamos no nosso coração: meu Deus, eu também quero isso na minha vida. Eu também quero experimentar esse fluir de vida, a salvação em Cristo. Eu quero experimentar essa libertação do pecado. Jesus imediatamente te envia esta vida, onde você estiver. E Ele te dá um coração novo, um coração sensível, um coração apaixonado por Ele, um coração capaz de caminhar para a glória de Deus, um coração pronto para viver pela fé. Ele te dá um espírito novo. Ele te dá um espírito novo que deseja ardentemente conhecer o que Deus quer de você. Porque o teu espírito antes de Jesus não tinha essa sensibilidade. E aí nós passamos a ter esse espírito novo, que tem sede de Deus, do Deus vivo, que tem sede da palavra, fome da palavra, que quer aprender cada vez mais. Eu quero aprender o que Deus quer, como que Deus fala, como que eu posso andar agora, como que eu posso viver. E esse espírito deseja ardentemente o alimento espiritual. E aí então, imediatamente, o Senhor te sela com o Espírito Santo dele. E este selo é a garantia de que você agora está marcado e marcada para a vida eterna. O inimigo olha para você e vê o selo. E as trevas se recuam. E agora o inimigo não pode mais nos tocar, porque nós somos do Senhor Jesus, nós temos o selo da promessa, somos um exército de Deus aqui na terra, caminhando para a eternidade, para a glória celestial. Glória a Deus. E esse Espírito Santo nos reveste de força, de conforto, de ousadia, de sabedoria, de amor pelo perdido, de benignidade, de capacidade para perdoar, de capacidade para amar, de capacidade para testemunhar, para falar do amor de Deus. E foi assim que um dia a palavra de Deus
chegou até muitos que estão aqui nesta manhã. Você lembra como a palavra chegou até você? Quem foi usado por Deus para te pregar o Evangelho? Para falar das boas novas, para dizer que havia perdão para você, que havia uma nova oportunidade, uma nova vida. Sempre a palavra chega através de alguém. Eu me lembro que a minha vizinha me chamava para ir. E ela falava, ai, Deus vai falar conosco. O que será que Deus vai falar conosco hoje? Nós éramos crianças, 13, 14 anos. A minha casa não conhecia Jesus. E eu pensava, mas que história é essa de Deus falar, né? Até que a palavra me alcançou. E eu não tive dúvida que eu não era mais a mesma pessoa. Eu ganhei um espírito novo. Eu ganhei um novo coração. Agora os meus pensamentos não eram mais pensamentos de destruição, porque eu tinha a mente de Cristo. A minha alma, aquele área da nossa vida, aquele psique, né? As nossas emoções que estão centralizadas tudo na alma. As nossas lembranças, o que nós aprendemos, o que nós gostamos, os nossos gostos, as nossas crendices, é a nossa alma. Ela vai sendo, começa a passar pelo processo da santificação. E nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. E aí você identifica, porque o Espírito te mostra, olha, isso aqui que você acreditava não é verdade. Olha, isso aqui que você tinha medo, isso aqui é uma ilusão. Isso aqui é uma mentira do inferno contra a sua vida. E o teu entendimento vai absorvendo as coisas do reino de Deus. E você vai se tornando cada dia mais transformado. Aquele que começou em nós uma boa obra, vai aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. O processo de santificação. E então, e o corpo? Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo você vai mudando o seu comportamento. Você vai se tornando cada vez mais santo, então o seu comportamento muda. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, como você está diferente. Como você está falando diferente. Como você está agindo diferente. Nossa, agora a gente não pode mais contar a piada, porque a fulana chegou. Né? E agora a gente não pode mais falar de tal coisa, porque a crente chegou, né? E então a Bíblia chegou. Um dia eu ouvi uma entrevista na TV Cultura, e a pessoa falou assim, uma líder lá do carnaval, perguntaram para ela, por que você acha que o carnaval está ficando cada vez mais fraco? E tem sido investido cada vez mais, né? Nessa festa, proporcionando um corpo perfeito, o nudismo, né? Cada vez mais investindo nessa área. E o carnaval está cada vez mais fraco. E ela falou, é por causa dos bíblias. Porque agora os bíblias entram no meio da festa do carnaval e fica falando da Bíblia. Então, cada vez tem menos gente no carnaval. Glória a Deus por isso. Mas hoje, o que o Senhor requer de nós? Nós ouvimos, nesses dias atrás, sobre o despertar da fé. Né? Quarta-feira o tema foi como avançar no reino de Deus. Como avançar vitoriosamente no reino de Deus. Foi tremenda a palavra de quarta-feira também. E eu estava orando nessa semana, levantando de madrugada, buscando o Senhor, orando por você, orando por essa cidade, porque o púlpito é o lugar onde nós anunciamos a palavra de Deus. Nós anunciamos o poder de Deus, a glória de Deus. E nós falamos daquele que tem a promessa
a vida eterna, as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está aqui nesta manhã, Ele está falando conosco, Ele está falando comigo, Ele está falando glória a Deus. Vamos aplaudir essa presença gloriosa. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome santo. E então hoje, eu creio que o Senhor está nos assentando no seu banquete para ouvirmos a palavra da prática da fé. Como praticar a fé? Eu creio. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Caso você ainda não tenha entregado a sua vida, caso você ainda não tenha experimentado esse novo nascimento, hoje é o dia de você nascer de novo. Hoje o Senhor vai operar maravilha no seu coração. Hoje o Senhor vai tirar o coração de pedra, que é um coração incrédulo, é um coração duvidoso, cheio de incógnitas, é um coração cheio de medo. Será que é verdade? Será que eu preciso disso? Hoje é possível você experimentar esta nova vida, este novo coração. Você recebeu um espírito novo de vida, como um bebê que nasce. Quantos aqui já tiveram filho? Nossa, a hora que o nenê nasce, ele nasce. Né? Não fica, estou nascendo de novo. Não, eu já nasci de novo, estou sendo transformado. O bebê ele vai aprender a linguagem da mãe, a cultura da família, ele vai aprender como que dorme à noite, como que dorme de dia, que hora que é a hora do mamar. Então, o nenê vai aprendendo a família. Quando você nasce de novo, você nasce de uma vez. Reino de luz, perdão dos pecados, selo da promessa, nova vida, novo espírito, novo coração, imediatamente. Mas aí então você vai começar a caminhar pela fé. Como é isso, caminhar pela fé? A palavra fala assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A letra mata. Letra lida, só lida, sem vida, sem o Espírito de Deus agir, ela é letra. A gente aprende muito isso na escola, na faculdade. Às vezes eles vêm com aqueles livros sem fim, de tanto assunto, de tanta... E eu pensava isso quando eu estava na faculdade. Meu Deus, é letra, é teoria, mas o Espírito da vida. Amém? Então é o Espírito Santo que está aqui nesta manhã. E Ele está dando vida na palavra aí dentro de você. Ele está trazendo libertação, Ele está trazendo cura, Ele está trazendo fé, Ele está trazendo confiança de que você não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. E muitas vezes, né, ontem nós atendemos uma pessoa e essa pessoa falava assim: eu estou vendo, o espírito de morte está atrás de você, está atrás de mim mesmo. Porque Jesus falou: para trás de mim, Satanás. E o Senhor falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu falei para a pessoa isso. Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Então, queridos, a prática da fé. Como fazer isso? Como você foi alcançado? De que maneira você pode alcançar alguém? Caminhando pela fé. Esse é o propósito de Deus, né? Primeiro propósito de Deus: a quem enviarei? Né? O pastor pregou agora. Quem há de ir por nós? Quem há de ir pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo?
quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A prática, a vida da prática da fé é passo no escuro. É você fazer tudo pela fé. É pela fé, mas eu entrei na faculdade e agora não sei como que eu vou fazer. Passo de fé. Entrei nesse emprego, mas não é esse salário que eu posso ter e é pouco para mim, e eu nem sei o que eu vou fazer lá. Passo de fé. Você vai em nome do Senhor Jesus, você ora, e Deus vai te dar discernimento nessa situação, sabedoria, e vai te dando vitória. É que nem uma pessoa nadando, ela vai nadando, e vai, quando ela vê, ela chegou do outro lado, né? Então, a vida espiritual é nadar nas águas do Espírito. O Espírito Santo te leva e você vai nas muitas águas e vai dando braçada pela fé e alcança almas e fala do amor de Deus e ama o pequeno e tem misericórdia do pecador. É assim que a vida vai. Salmo 78. Vamos ler a palavra. Continuar, né? Salmo 78, do 1 ao 8. Vou ler aqui na tela, porque a minha versão é diferente. Povo meu, Deus está falando com o seu povo. Povo meu, escute o meu ensino. Escute. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Deus fala. Vamos lá? Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Diga glória a Deus. Esse texto de Salmo 78, ele ensina a prática. O que aconteceu na história dos nossos antepassados é que Deus operou maravilhas, fez feitos maravilhosos. Porém, na medida que o povo ia avançando, ia prosperando, ia se estabilizando na terra, eles foram deixando de contar para a próxima descendência, para a próxima geração, os feitos do Senhor. Até que chegou numa geração que já não conheciam mais o Senhor. Versículo 1 diz: povo meu, escute o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Deus fala através das pessoas. Deus fala através da sua palavra. Deus fala naquele momento de oração. Deus fala através de um louvor. Escute, povo meu, diz a palavra. Em parábolas abrirei a boca e proferirei enigmas. E aí então, quando Jesus vem para
para a terra, nasce aqui. Ele fala em parábolas, ele também continua falando, né? Ele fala da parábola do trigo e do joio, ele fala da parábola do fermento, ele fala da parábola da rede, né? E Deus sempre usava figuras e sinais para falar com o povo. O que acontecia lá no deserto? Deus acompanhava o povo com nuvens durante o dia para fazer sombra para o seu povo e coluna de fogo à noite para clarear e para aquecer. Então, são enigmas, são sinais, são maravilhas que nós precisamos lembrar e contar para as nossas crianças, né? Hoje Deus fala através da palavra, que é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus está vivo. Jesus é a palavra viva de Deus. Se a palavra não vier com Jesus, em nome do Senhor Jesus, ela não produz vida. E aí Deus fala também através de testemunhos. Quantos testemunhos a gente ouve de cura, de libertação, né? Deus me curou do câncer. E quando eu estava me preparando para vir para Sorocaba, Deus fez um milagre na minha vida. Para quantos eu contei? Quantos eu pude alcançar? Para quantos que eu pude orar? Então Deus cura, Deus liberta. Eu lembro que uma vez o Davi não tinha jeito, estava no cadeirão ali, ofegante, cansado, falta de ar. Já tinha dado aqueles remédios que o médico tinha mandado, xarope de grindélia, óleo de gamenolado, extrato de peniciluna. E eu falava para ele ficava em pezinho no berço, eu falava, agora é o óleo de grindélia, agora é o não sei o quê. E falava o nome para ele, que ele estava tomando. Mas aquela manhã nada adiantou. E eu orando, e eu lendo a palavra. E eu fui ali lavar louça, e ele ali no cadeirão. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me dá uma direção, qualquer direção que alcance tranquilidade nessa respiração. E o Senhor falou para mim, faça um copo de laranjada. Na hora, enxuguei a mão, peguei o pano de prato, catei a laranja, espremi um copo duplo, que a gente chamava naquele tempo, né, um copão. E eu falei para ele, o Senhor mandou você tomar esse suco, você tem que tomar tudo. E tomou. Sobrou, toma mais, vai sarar a respiração, você vai ficar tranquilo. Toma, o Espírito Santo está aqui conosco. O Senhor vai curar você através desse suco de laranja. Vai, meu filho, vai. Quando ele terminou de tomar o suco de laranja, ele estava respirando normalmente. Glória a Deus, aleluia. E aí, então, nós temos que dar passo de fé, contar o testemunho, né? Eu estava levando meus netos na escola e o pequenininho falou assim, vó, você já assistiu o filme da baleia Memelha? É Memelha. E eu, já, porque tudo eu concordo com eles, né? Estou dirigindo, e aí então ele falou, aí o outro falou, que João? Não tem baleia vermelha? Não existe. Existe sim, não é, vó? Existe, vó. Aí o grande falou, vó. Aí eu falei, sabe, Lucas, o desenhista desenhou o filme, não foi, João? Foi. E o desenhista pinta da cor que ele quiser. Ele quis pintar de vermelho, deixa pintar de vermelho. Eu e o João vimos a baleia, aí ele falou, memelha. Aí o Lucas falou assim, bom, desenho tudo bem. Aí mas assim, nenhum animal fala, né? Porque aí o João falou, a baleia falou não sei o que lá. Não, João, baleia não fala. Aí eu falei assim, é verdade, nenhum animal fala, mas uma vez Deus fez uma mula falar. O quê? O mais velho falou, que é isso, vó?
E aí eu contei a história da mula que falou. O profeta não queria obedecer. Ele falava, vamos mula, estou mandando, você nunca me desobedeceu. E aí então, e eles, né, vibrando com a história, vamos mula. E aí sabe o que ele fazia? Ele batia na mula com uma vara. Ai, coitada. E ela não saía do lugar. Porque o profeta estava desobedecendo a ordem de Deus. Mas a mula estava obedecendo. E ela falou, eu não posso sair, eu nunca te desobedeci, mas eu não posso sair daqui, porque você não está vendo o anjo com uma espada na mão, na minha frente? Eu não posso passar. E aí Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo com a espada na mão. E aí então chegamos na escola, acabou a história. Mas eles falaram, nossa, Deus fez a mula falar. Então nós, né, hoje Deus fala, né, com testemunho de libertação, de vícios, pessoas que às vezes chegam no reino com vícios e contam o testemunho, é maravilhoso, né? É maravilhoso. E Deus também fala, né, os enigmas do passado, né? Por exemplo, esses enigmas, por exemplo, o mar se abriu, né? Hoje nós não vimos o mar se abrir, mas se você cantar, Deus vai fazer o mar se abrir. E se o mar não abrir, eu andarei sobre as águas, né? São enigmas para a nossa história, para nosso passo de fé, para a nossa vida cristã, né? Então, o mar se abriu, o azeite da viúva não acabou, né? Então a gente conta essas histórias, o azeite não acabou, não vai acabar na sua vida também. Deus vai te prosperar, você não vai ficar sem o que comer na sua casa, você não vai ficar sem suprimento, porque Deus é vivo, Deus é fiel. O maná que caiu do céu, o sol que parou, né? Lá na guerra contra a cidade de Ai. Então o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as suas maravilhas. Nossos pais nos contaram. Quem são os nossos pais que contaram as maravilhas? Abraão, Isaac, Jacó, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o Tiago, o João, que foi lá para a ilha de Pátimos, escreveu o Apocalipse, o pastor Carlos Alberto, o pastor Marcos, o pastor José Hilton. São os nossos pais na fé que contam os feitos do Senhor. E aí então a gente vai aprendendo quem foi o seu pai na fé, quem anunciou a mensagem do Evangelho para você. Pode ter sido um professor de escola dominical, pode ter sido seus avós, os seus pais, o seu professor, alguém no culto online na fase da pandemia. Quem foi usado por Deus para te trazer até aqui? No momento em que a vida cristã iniciou na sua vida, Deus espera que você passe a anunciar a sua fé. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Pedro. Deixa eu marcar aqui, senão eu... 1 Pedro 3,15. Sobre anunciar a fé. Está lá no finalzinho da Bíblia, se alguém estiver procurando. 1 Pedro 3,15. A palavra diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Está aqui? Antes santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Qual é a razão da sua esperança? É Jesus. Então, cada vez que você fala de Jesus, você santifica o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, ele decretou estatutos para Jacó em Israel, versículo 5.
de Salmo 78. Ele estabeleceu lei, ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Para que testemunhar? Versículo 7. Então eles porão, essa geração nova, vai colocar a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados. Faço o que eu quiser, falo se eu quiser, acredito se eu quiser. Isso é a obstinação, né? Rebeldes, não vou fazer, não vou falar, né? Como o meu netinho caçula outro dia falou: cadê Jesus? Não estou vendo. Estou olhando para o céu, vó. Ó. Eu que não quero morrer para ir para o céu. Não estou vendo nada. Falei: João. Aí eu falei: Lucas, o que você acha? Ele falou: João, esse é o primeiro céu que a gente vê, que é as nuvens, Lucas. O Lucas falando para ele. Depois tem o segundo céu, que tem o sol, a lua, as estrelas. Jesus mora no terceiro céu. Por isso que você olha e não está vendo. Ah, não estou vendo nada. Aí ele falou: e como que eu vou subir lá? Aí eu falei: João, é assim, a gente sobe no elevador de nuvem, daí a gente aperta o botão do raio, né, do relâmpago, e o relâmpago leva a gente lá no terceiro céu. Bom, aí vai ser legal. Então, nós temos que contar, para que eles coloquem a confiança no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. O próprio entendimento do João era olhar, ver nuvem, não estou vendo Jesus nenhum, né? Mas são crianças, é oportunidade para ensinar. Eles não serão como os nossos antepassados, rebelde, obstinado, povo de coração desleal para com Deus. Deus falou: siga no meu caminho, me obedeça, não adore ídolos. Não tenha comunicação com as obras das trevas, né? A televisão, a mídia nos leva a ter essa comunicação com a obra das trevas. As obras das trevas são prostituição, são inimizade, são buscar essas religiões de pensamentos ocultos, né? Falar com o espírito dos mortos. Vocês não devem se comunicar com as obras das trevas, né? Então nós temos muito o que ensinar e ficar longe de ser desleal e de ser infiel a Deus. Então o Senhor quer que a nossa luz brilhe. Mateus 5,16, não sei se dá para encontrar aí, Mateus 5,16 diz: portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens. Olha lá. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Gostei desse de vocês aqui. Para que vejam as vossas obras, vejam a sua vida, a sua prática da justiça, a sua honestidade, vejam as suas boas obras, percebendo que você tem o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo está sendo forjado em você, pelo poder do Espírito Santo. Vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, às vezes, as pessoas vão te observar. A tua vida tem alguém fazendo leitura da sua vida. A tua vida é uma mensagem. Faça isso que eu estou fazendo, minha filha. Olha, meu filho, é assim que tem que ser. Não é para levar desaforo para casa. Não é para você ser bobo lá na escola, né? Desce a mão.
E então o que acontece? O pai vai lá na rua, briga, eu já presenciei isso de um vizinho, ele foi lá na rua, ele brigou, ele rolou com o idoso lá não tinha asfalto na época, a poeira subiu, e depois, à noite, o filho do vovô foi lá tirar satisfação, e aí, no fim, cada um pegou o seu revólver, e foi um tiroteio naquela rua, naquele dia. Porque um abismo chama outro abismo, né? E enquanto, eu me lembro como se fosse hoje, o vizinho atirando na casa aqui do idoso, a casa do idoso atirando, e o filho de 10 anos em cima da laje, com a metralhadora de brinquedo deitado na laje, tá. E, infelizmente, o fim dessas crianças, hoje adultos, é muito triste, né? Tem indícios até de assassinato na família. Então, nós precisamos lembrar, eu estou sendo modelo para o meu sobrinho, modelo para os meus filhos, modelo para os meus vizinhos. E nós precisamos falar e praticar a palavra. Outro dia eu cheguei meio atrasada na casa da Isabel, eu ia almoçar lá, e eu cheguei, os 2 netos já estavam almoçando, que tinham que ir para a escola, estavam almoçando. Aí eu sentei, me servi, e falei, ai, perdão, queridos, a vovó atrasou. Aí eu abaixei a cabeça, o João falou assim, vó, nós já agradecemos, pode comer. Quem que agradeceu? Eu. Aí o Lucas falou, hoje foi o dia do João orar. Então isso vai semeando, vai semeando. Eu tenho um filho que não serve a Deus conosco, está longe, aparentemente está longe do Senhor. Mas ele senta na mesa conosco, ele fala, posso orar, pai, hoje? Aí o pai fala, pode, filho, pode orar. Está impregnado o valor da palavra, o valor da oração, o valor do testemunho. Eu creio nisso, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Declare essa palavra na vida da sua família, naqueles que estão enfermos, naqueles que estão em depressão. Não morrerás, mas viverás. Porque Jesus Cristo disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Prática da fé. Vamos praticar a fé? Vamos falar do amor de Deus? Vamos deixar Deus amar as pessoas através de nós. Vamos ser os braços de Deus, o olhar de Deus, o ouvido de Deus, a boca de Deus nessa terra. Porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Porque és pó, ao pó tornarás. Enquanto nós não nos tornarmos pó, nós temos vida, e vida em abundância, e ainda na velhice daremos fruto. Glória a Deus. Aleluia.